Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá e hoje a gente traz informações importantes para você que é pecuarista, especialmente você que trabalha com pecuária leiteira, porque a gente vai falar sobre o piqueteamento como alternativa e manejo. E a gente sabe que piquetear o pasto, muitas vezes pode ajudá-lo a conquistar resultados melhores na sua propriedade, na sua produção. Quem vai falar sobre isso, explicar tudo isso para a gente é o Marcelo Augusto Nogueira, que é engenheiro agrônomo, técnico de campo do Senar Mato Grosso, aliás, faz parte da equipe da ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial. Marcelo, bem-vindo ao programa, bom dia para você. Primeira vez que você vem aqui ao estúdio, então que seja um espaço para que você traga informações importantes para quem está no campo. Bom dia e muito obrigado. Nós vamos abordar alguns tópicos sobre o que é o piqueteamento, né, o porquê fazer e como manejar. Hoje no Brasil, os sistemas de pastejo, na maioria das propriedades, eles são três modelos de pastejo, que é o pastejo contínuo, né, que é um pasto que não tem divisões, ocupam toda a mesma área, não tem sombra nem água o suficiente para os animais. Esse é o pior tipo de pastejo que a gente encontra hoje nas propriedades. O segundo é o pastejo protelado, né, onde os produtores fazem algumas subdivisões, onde os animais ficam de 7 ou mais dias nele, né, e assim subsequentemente ele vai andando do primeiro para o segundo. O pastejo rotacionado, que é onde nós temos utilizado ele bastante nas propriedades assistidas hoje pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial, né? Que eles são áreas subdivididas, né, em vários piquetes, submetidos a períodos alternados de pastejo e descanso. O animal fica um dia por piquete. Ele começa no piquete 01, vai para o 02, depois para o 03 e assim sequentemente. Vai seguindo até completar o ciclo. Você colocou ali na slide anterior aquela média, a taxa de lotação média do Brasil, 0,6 UA. Isso. É pequena, né? Muito baixa. No rotacionado, a gente pode elevar isso até 10 unidades animais por unidade animal por hectare, né? Quer dizer, a tendência é que o animal se alimente melhor, porque ele vai aproveitar ali o pastejo e vai também permitir aí uma maior utilização desta área. Isso mesmo. Perfeito. Por que fazer, né? O animal ele tem um melhor aproveitamento da forragem produzida, devido à maior uniformidade de pastejo. Com isso também dificulta o crescimento também das plantas daninhas, né, onde o produtor acaba economizando aí no controle de plantas daninhas. Ele evita que os animais escolham aonde comer e como comer, o produtor que determina isso. Permite o uso, né, de maior taxa de lotação, como a gente falou antes, né, podendo chegar até 10 animais por hectare, e aumenta a produção de leite por hectare. Ótimo. Ciclagem dos nutrientes também é uma das vantagens, né, devido à melhor distribuição de fezes e urina na pastagem, né, proporciona períodos regulares de descanso para o pasto, favorecendo o rebrote das forrageiras, sem interferência do animal. E o animal também, é muito importante a gente frisar isso, que ele tem um menor gasto energético, porque o animal anda menos à procura do alimento. Os piquetes são em tamanhos, a gente vai abordar isso mais para frente, são tamanhos pequenos, né? Então o animal anda pouco atrás do alimento, ele tem um gasto energético bem menor. E a questão da água também, quando a gente fala de leite, 87% do leite é água. É muito importante o produtor ficar atento a isso, ter bebedouros próximos, né? O animal não ande tanto atrás da água também, tem que ter uma boa oferta de água. Ou seja, então quando você vai piquetear a tua área de pastagem, você já tem que levar em consideração esses pontos, né? Sim. Ficar próximo ali, mais próximo, de uma maneira que fique mais próximo que o animal ande menos até a sala de ordenha, o local de ordenha, mas que tenha também essa distribuição de bebedouros de maneira estratégica, uniforme ali na tua área. O ideal é que o animal não ande mais que 300 metros em busca de tanto alimento como água, se tratando de gado leiteiro, né? Que ele diminui o gasto energético, né, e aumenta o consumo de alimento, né? Consumo de alimento. Perfeito. Bom, como fazer, né? Procure sempre um profissional, né, um consultor com experiência na área, né? Escolha um pasto próximo da ordenha, que isso vai estar fazendo com que os animais andem menos, né, em busca do alimento. Coletar uma amostra do solo é de suma importância que faça essa correção do solo.
Utiliza o GPS no aplicativo para calcular o tamanho da área e definir o croquis. Após a análise e a interpretação feita por um engenheiro agrônomo, realizar as correções do solo e escolher a forragem ideal para o seu solo e o seu rebanho. O que vai determinar o número de piquetes, o que vai determinar qual forrageira eu vou utilizar, depende do solo e depende dos animais, a categoria animal. Então o produtor ele tem que ficar muito atento a isso também. Vai variar conforme, então... o tamanho, o nível genético do animal, o score corporal, o tipo de solo. Perfeito. Esse é um modelo de cerca móvel, né? Ela é feita por vergalhão, né? Onde o produtor pode estar movendo esse piqueteamento. Ele fica um determinado tempo num pasto e ele pode estar movendo essa cerca com o tempo. Este é outro modelo de madeira, né? Que é uma cerca fixa. Uhum. Agora nós vamos falar um pouco sobre as forrageiras mais utilizadas nesse método de piqueteamento, que é o rotacionado. As forrageiras da família Pânico Max, né, que ela tem um crescimento cespitoso, onde ela dá maior produção de massa, né? É o Mombaça, o teor de proteína dele varia entre 12% a 16%. Isso aí, o que vai determinar isso também? É a adubação que o produtor vai estar realizando, né, o manejo. O Maasai de 8,5% a 12,5% de proteína. Tanzânia de 12% a 16% e o Zuri de 11% a 15% de proteína. Todas essas forrageiras da família Pânico, elas são bem exigentes em nutrientes, então o produtor tem que fazer o dever de casa para ter uma produção esperada. Tá. Vamos reforçar, como escolher qual você vai utilizar? Tem alguma orientação? A orientação vem através da análise do solo e a categoria animal. A gente tem que observar bem. Hoje a mais utilizada é o Mombaça. Mombaça, o Zuri. A gente busca uma forrageira que ela dê o maior número em toneladas de produção por hectare, porque a gente vai estar aumentando a pressão de pastejo, o número de animais por piquete. Então se busque uma forrageira que produza muita massa. E você frisou bem aqui, né? Alta exigência de fertilidade dos solos, ou seja, o dever de casa, como você mencionou, tem que ser bem feito, né? Para que tenha o rendimento que você espera. Ela dá uma produção ótima, porém, ela exige muito, né? Ela depende de muita correção do solo, calagem, adubo. Agora a grande dúvida de muita gente, né? Como dimensionar o tamanho do piquete, como colocar em prática todas essas informações? Isso nós disponibilizamos de uma planilha, né? E são 2 métodos. A gente vai estar falando mais nos próximos slides. Vamos lá então. Aqui é uma foto do imagem, do Mombaça, é o capim Mombaça, essa imagem. Essa é a planilha que a gente utiliza para fazer o dimensionamento de piquetes. Essa planilha foi disponibilizada pela Embrapa, Agrosilvo Pastoril, para a gente de Sinop, onde a gente coloca a quantidade de animais, o peso dos animais e a forrageira utilizada. E o tamanho da área que a gente vai implementar o rotacionado. E ela já calcula para a gente o tamanho dos piquetes e a quantidade de piquetes. Então aqui o produtor, no caso, vai completar essa tabela para ter essas informações. Isso mesmo, esses campos em amarelo são onde a gente consegue pôr as informações para poder dar o resultado. Perfeito, perfeito. Tem um outro método também, que é o quadrado a lanço, né, onde o produtor pode estar construindo um quadrado de vergalhão de ferro mesmo, de 1 por 1. Ele lança aleatoriamente no pasto e ele corta a parte consumida por animal. Mais para frente a gente vai estar falando também sobre a altura do pastejo, né? No caso do Mombaça, o ponto ideal de entrada dos animais são com 90 centímetros e a ponto de saída é 45 centímetros. Então o produtor vem com uma régua, mede 45 centímetros, corta o que está dentro desse quadrado de 1 metro, pesa, e com isso ele faz uma multiplicação e vê o que seria consumido pelos animais e o que está produzindo ali num hectare. É um método também mais prático de estar determinando essa capacidade de pastejo dos piquetes. É claro que aí é importante que você tenha alguém de conhecimento para fazer isso para você, né, Marcelo? É muito importante um técnico estar acompanhando, né, para estar auxiliando o produtor, né, e orientando. Porque são informações aí, né, parecem simples, mas elas vão requerer contas aí, cálculos aí, né, toda uma expertise. Mais técnica, né? Perfeito. Bom, agora nós vamos falar a parte do manejo do rotacionado. Como funciona o rotacionado? No primeiro dia, o piquete 01, eu comecei hoje a rodar nos meus piquetes. Após a segunda ordenha, geralmente as propriedades de leite, elas fazem ordenha na manhã e no período da tarde. Após o período da tarde da segunda ordenha, a gente insere esses animais no primeiro piquete, né? E isso no outro dia, após a segunda ordenha, a gente retira novamente esses animais do piquete 01 e coloca eles no 02.
Isso é todo dia. O animal ele passa a noite toda pastejando e o período da manhã. Após a segunda ordenha, ele já vai para o próximo piquete. Após a saída dos animais, isso tem que ser feito todo dia. É utilizado 600 gramas de ureia, ou seja, um exemplo, né, 20 animais por piquete dia, 12 quilos de ureia por piquete. Isso tem que ser adubado todo dia. E lembrando que o rotacionado... Isso é importante frisar aqui, né? Tem que ser adubado todo isso, dia, tem então. que ser, senão ele não vai ter a resposta. A hora que voltar lá no começo do piqueteamento, o capim não Só vai... deixar piqueteado ali, esperar que ele, né, faça tudo sozinho não adianta, né? Não Você vai. precisa vir ali com a intervenção. E no período da chuva, né, o piqueteamento, nós temos exemplos na região que a assistência técnica está atuando. Nós estamos rodando desde novembro até agora, até esse mês de junho, entrando ainda vai rodar. Então, tivemos bons resultados com produção. Deixar a área de descanso, né? Dentro desses piqueteamentos, a gente tem a área de descanso. Eu vou fazer só uma intervenção aqui contigo, Marcelo, porque eu vi que tem muita coisa para explicar, essa parte que vai requerer muita atenção dos produtores. Vamos fazer uma breve pausa aqui, a gente volta rapidinho aqui, direto de Cuiabá, com o Bom Dia Senar Mato Grosso, explicando aí a importância do piqueteamento, a estratégia para utilizar essa ferramenta para tentar ampliar os números, né, a produção, o desempenho da sua propriedade, você que produz leite na sua propriedade. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui de Cuiabá. Estamos de volta aqui em Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre o piqueteamento da área de pastagem, né, manejo, como uma alternativa justamente para que você possa buscar resultados melhores na sua propriedade. Você, especialmente que produz leite, pode ver uma grande diferença nos rendimentos, no desempenho do seu rebanho a partir desta utilização desta ferramenta, vamos dizer assim. Quem está aqui comigo é o Marcelo Nogueira, que é engenheiro agrônomo e também técnico de campo do Senar Mato Grosso. Marcelo, vamos já direto para a tela que você terminou mostrando aqui um croquis de uma área já piqueteada, né? Aí você estava mostrando algumas informações importantes de como fazer, como proceder com esse piqueteamento. Sim. O ideal, né, é que ela seja próxima à ordenha, para que evite que o animal ande muito atrás do alimento. Dentro desse piqueteamento, a gente tem que ter alguns posicionamentos também para a área de descanso do animal, onde a gente acaba escolhendo uma área que tem árvore, né, no dimensionamento do piquete, através da imagem de satélite, a gente já consegue identificar os pontos de sombra e a gente acaba dividindo para que seja o ponto de descanso do animal, onde ele vai ter água e vai descansar na sombra no período de sol intenso. Perfeito. Como funciona? O animal ele começa pelo piquete 01, vai para o 02, 03, 04, 05, 06. Na hora que ele chega aqui, esse esboço de croquis, ele tem 28 piquetes. Na hora que ele retorna ao 01 de novo, o capim, o poder de rebrota dele, ele já vai estar no ponto ideal para o animal estar pastejando novamente. Essa é uma régua também utilizada por nós, desenvolvida pela Embrapa também, é uma régua de manejo de altura, entrada e saída. O que os especialistas fizeram nessa régua? É o ponto ideal, onde o capim ele vai ter o maior poder nutritivo da planta, né? Então, o manejo é muito importante para o sucesso do rotacionado. Isso a gente tem que frisar bem para o produtor. Não se deve esperar, o produtor ele não deve esperar sementear o capim, pois quando isso ocorre, todo o nutriente da planta vai para a semente, ficando somente, né, os talos, a bucha, né, e sem poder nutritivo para o animal. E estudos comprovam que tem muito produtor que deixa sementear o capim na esperança de estar recuperando o banco de sementes do solo. Mas tem muitos estudos que comprovam que cerca de 10% daquelas sementes que caem no chão, elas ficam somente viáveis 10%, ou seja, 90 de cada 10 quilos, ele aproveita 1 quilo da semente que cai no solo, os outros 9 quilos perde por pássaros, temperatura. Então a orientação aqui é de fato você preparar, pensar nisso daí, né? Pensar em fazer um plantio depois, fazer uma semeadura, para que você tenha esse pasto de fato sempre atendendo a sua expectativa. Isso mesmo. Perfeito. Os cuidados na implementação, o que o produtor, junto, né, com um consultor, tem que atentar na hora da instalação do rotacionado? São nos tamanhos do corredor.
pelo fato que o animal ele vai ir e vir todos os dias pelo corredor. Pode ocasionar erosão dependendo do solo. Então a recomendação é que em solos arenosos, o mínimo aí são 4 metros de largura, pelo fato de precisar entrar com a máquina para corrigir uma erosão ou dessecar ou semear algum piquete. Em solos mais argilosos, de mínimo aí é 8 metros também, pelo pisoteamento, né? O barro, porque a argila ela tende a produzir mais barro do que a areia. A areia ela não compacta tanto igual a argila. O corredor do rotacionado móvel, que é aquele onde o produtor pode estar movendo, ele pode fazer mais estreito, de 2 metros. Com isso, ele ganha o aumento da área produtiva de capim. Ele não perde tanta área para o corredor. Perfeito. E o cuidado na escolha da topografia, né? O produtor tem que buscar uma área plana, onde não tenha caída de água, né? Para não estar ocorrendo erosão dentro dos piquetes e dentro do corredor. Marcelo, eu queria que você voltasse aqui naquele slide que você mostra a tabela de como preparar a sua área. Pode ir voltando, como calcular o tamanho, né, do seu piquete, a capacidade de lotação. Vamos detalhar um pouquinho mais essa tabela. Aliás, é importante dizer, essa planilha ela vem da Embrapa Agrosilvopastoril. Isso, de Sinop. De Sinop. Então, assim, se você tiver, produtor, com interesse de buscar conhecimento sobre essa tabela, quiser acessá-la, pode entrar em contato com o pessoal da Embrapa ou então entrar em contato com o pessoal aqui do Senar, né, aqui em Mato Grosso, para disponibilizar essa tabela para você. Vamos detalhar um pouquinho mais ela aqui de como ela funciona, assim, as informações que é preciso colocar para chegar a essa conclusão do tamanho necessário. Primeiro a gente escolhe a forrageira, né? Que está aí na planilha, é o Mombaça. Aí essa parte que está amarela é a parte que o produtor ou técnico vai conseguir inserir as informações necessárias para ela estar gerando o tamanho dos piquetes e o número de piquetes. Bom, aí a altura de consumo de forragem. No caso do Mombaça, a altura dele ideal para o animal estar entrando é com 90 centímetros e a saída com 40. Então, vai ter de oferta para o animal 50 centímetros. Aí a gente vai insere os 50 centímetros ali. A lotação estimada, né, e o número de animais, no caso aí foi desenvolvido para 26 animais, né? O peso vivo médio do animal, 500 kg. Aí a área UA ali, que é a unidade animal total por lotação estimada, de 2,3 hectares, que é o tamanho daquele esboço do croquis do piqueteamento. E aí a gente coloca a densidade volumétrica da matéria seca. Essas informações tem junto com a planilha embaixo para a gente estar auxiliando, para saber o que cada forrageira tem de altura de matéria seca. E embaixo ela dá o tamanho da área e o total de piquetes. Nesse caso aí foram 25 piquetes, né? De 986 metros quadrados, em 2,3 hectares. Perfeito. Frisando novamente, é importante então ter acesso a essa tabela e aí buscar contar com o auxílio de um técnico, alguém preparado para traduzir essas informações e te orientar de maneira prática o que deve ser feito. A gente disse aqui no começo que a partir do momento em que você pensa no piqueteamento, o teu resultado pode melhorar, né? De que maneira pode melhorar o resultado para o produtor de leite, que é o nosso foco hoje? A produção, né, do leite aumenta muito pelo animal estar consumindo uma forrageira de alto poder nutritivo, né? De estar manejando ela na altura certa. Do animal estar comendo só a ponta das folhas, onde tem o maior número de nutrientes. A produção de leite aumenta, o score do animal melhora, você tem um melhor aproveitamento da área. A gente sai dessa média aí ou seja, um pouco mais de meio animal por hectare, você pode levar a 10 a 12 animais por hectare. Com isso, sequentemente, vai começar a sobrar mais pasto, porque você não vai precisar de utilizar os outros pastos, porque os animais estão concentrados no rotacionado, começa a sobrar mais capim nos outros piquetes também. E é importante frisar também, Marcelo, acredito eu, que assim, o investimento para colocar em prática isso, ele não necessariamente é um investimento muito pesado, né? Você pode, produtor, tentar aproveitar aí alguma estrutura da fazenda para fazer isso, né? Lasca reaproveitada, né? Eles fazem os isoladores com cano de PVC. Tem várias práticas que o produtor pode utilizar o que ele tem dentro da propriedade. O investimento não é um investimento alto e o retorno é bem alto. Quer dizer, você pode ter um aumento da capacidade da lotação e também, é claro, o desempenho na produção, aumento da produtividade. Quando vocês levam essas informações, né, do pessoal da assistência técnica e gerencial do Senar, né, vocês percebem essa transformação dos produtores nas propriedades que passam, né, que vocês passam por elas? Sim, sim. Primeiramente, a gente trabalha na parte de diagnóstico, né?
os 3, 4 primeiros meses da assistência técnica, a gente coleta as informações, vê se é viável para o produtor, estuda bem o caso, planeja bem na hora de fazer, e os números são significativos. A partir do momento da implementação do rotacionado, a produção de leite aumenta, o cio das vacas melhora, porque ela está com um poder nutritivo melhor, influencia em todos os aspectos. E aí você acaba também evitando aquela grande preocupação, aquela grande dor de cabeça recorrente com o momento mais seco do ano, né? Quando a oferta normalmente tende a diminuir muito de pastagem, você piqueteando, manejando esse pasto com toda essa atenção que você apresentou aqui, você vai sofrer menos nesse período, né? Sim, vai começar a sobrar piquetes de pousio, né? Que você iria estar utilizando se não tivesse o piqueteamento. Então, com isso, você acaba tendo os pastos de reserva, né? A gente tem que lembrar também que o poder nutritivo na época da seca, a planta sente muito, né? Ela precisa da água para fazer a ciclagem de nutrientes e tudo mais. Então, o produtor, no período da seca, ele tem que ter uma atenção um pouco maior. O rotacionado não vai dar para funcionar na época da seca, é mais na época das águas. Só que aí o produtor tem outras alternativas no período da seca, como capineiras, né? Perfeito. O negócio é se estruturar, é planejar para esse momento também. A gente falou, você é técnico de assistência técnica, né, faz parte do grupo de assistência técnica e gerencial do Senar. Quem tiver interesse em buscar essas informações e levar essa equipe, tem que procurar o sindicato rural no município, né? Isso mesmo, saber se está tendo, né, o programa, né, no município, através do sindicato. E nesse programa vocês vão até a região e levam essas informações aí. Isso, hoje eu atuo no município de Itiquira, né, que é a região sul, nós estamos lá através de uma parceria com a Comaju e Senar, né? Ou seja, a gente sabe que a transformação ela começa da informação, né? E é claro, do auxílio técnico, por isso muito importante esse trabalho desenvolvido por você e por toda a equipe, viu, Marcelo? Muito obrigado. Marcelo, te agradeço pelas informações, é sempre muito bom contar com informações aí que podem fazer ou que possam fazer a diferença no campo, né? E tenho certeza que você é uma testemunha disso, né? Consegue ver esse desempenho melhorar. O resultado vem. O resultado vem. E é importante que você também, aí, se você não tem o piqueteamento na sua propriedade, olha aí, uma boa dica, uma informação importante para que você comece a estruturar a sua área independente do tamanho que seja a tua propriedade, dá para colocar em prática essas informações e buscar resultados aí melhores no desempenho do teu dia a dia, no desempenho da tua propriedade leiteira. A gente sempre frisa, a atividade leiteira é uma atividade em que cada centavo é valioso. Da mesma forma, você produzir 1 litro a mais, 2 litros a mais, com certeza lá na frente vão fazer muita diferença. Marcelo, obrigado pelas suas participações, pela sua informação mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Um bom dia para você, uma boa semana, até semana que vem.